E nessa época o iFood tinha uma relação com o restaurante de fato um pouco mais distante. Não porque queria, já existia um time que pensava na experiência do restaurante, mas até pelo volume de vendas e pela complexidade, a gente priorizava um pouco mais os consumidores, tá? A gente sabia que tinha que fazer com que consumidores viessem até a plataforma para gerar interesse para os restaurantes estarem ali. Como e quando começou a sua história no iFood, Bia? Eu entrei em agosto de 2020 e já tinha começado a pandemia, né? A pandemia era em março. E vocês podem imaginar a pandemia como o iFood cresceu ali, né? De 20 para 21, o iFood praticamente dobrou o número de pedidos e o número de restaurantes. Você tem esse número, não? Tenho. Em março de 2020, o iFood fazia 30 milhões de pedidos. Em março de 21, fazia 60 milhões de pedidos. O dobro. O dobro. E o número de restaurantes saiu de 100 mil para 300 mil. O triplo. Exatamente. Porque era a forma dos restaurantes venderem, grandes, médios, pequenos, todos os tipos. Ainda já tinha muita gente investindo no delivery. Eu imagino que você também já estava no delivery, Eu né? sempre fui. Sempre foi, 100% né? delivery. Mas tinha muitos empresários que ainda achavam que isso era uma coisa do futuro, ou que isso nem ia se concretizar, isso não é para o meu negócio. Ainda tem. Ainda tem gente, né? Ainda Verdade. tem gente. Mas na pandemia as pessoas não tinham opção. Ou ela fechava o negócio ou ela vendia em algum sistema, né, delivery. E o iFood com certeza era o mais preparado, era o que tinha mais investimento em mídia, era o que estava mais presente na vida do consumidor. E acho que foi o crescimento exponencial foi muito por isso. E nessa época o iFood tinha uma relação com o restaurante de fato um pouco mais distante. Não porque queria, já existia um time que pensava na experiência do restaurante, mas até pelo volume de vendas e pela complexidade, a gente priorizava um pouco mais os consumidores, tá? A gente sabia que tinha que fazer com que consumidores viessem até a plataforma para gerar interesse para os restaurantes estarem ali. Mas com o crescimento exponencial, a gente viu que vários pequenos gaps se tornaram problemões, assim, né? Problemas muito grandes que a gente precisava tratar. Um deles era a forma de se comunicar. Simplesmente mandar um e-mail marketing, um WhatsApp que tivesse coerência com o seu conteúdo e com a necessidade daquele restaurante. Então, minha primeira missão era organizar ali esse fluxo de comunicação básico. Eu já estou na área de comunicação e marketing há mais de 15 anos. Já trabalhei em alguns segmentos, desde A minha idade. segmento de petróleo, distribuição de combustível, pneu, já trabalhei em agência de publicidade, tive algumas experiências. Petróleo para iFood tá bem próximo, né? Mas tinha desafios parecidos quando a gente falava de uma relação B2B, né? Uma relação de marketing, comunicação e relacionamento para outros negócios, tá? Então, por isso que tinha a ver me convidarem para essa posição. E aí, o desafio era esse. A gente precisa primeiro ser transparente na comunicação e depois trazer os restaurantes para próximo da gente, que a gente quer sim melhorar a vida deles. E a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer. Tá? Então, mais ou menos esse era o pequeno desafio que eu tenho certeza que a gente ainda não chegou no desafio, no final, onde a gente quer chegar. Mas tem uma trajetória ainda pela frente, mas a gente conquistou bastante coisa. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, porque, dentro da minha trajetória, tudo que eu ensino para os meus alunos foi baseado em prática. Nem existia conteúdo na internet. Então era assim, era errando e acertando, errando e acertando, acertando, errando e tentando entender da melhor forma possível. E uma coisa que você comentou aí é justamente uma coisa que eu falo para os meus alunos. O iFood, nessa época, principalmente, ele estava preocupado em trazer o cliente para dentro da plataforma. E eu lembro muito disso em 2014, quando o iFood comprou o restaurante web, que aí ele se tornou conhecido, porque até então o restaurante web era o líder de mercado, assim, o iFood estava... E todos nós, restaurantes, tínhamos uma consultora. Era uma vendedora mesmo, que ela ia de porta em porta. Eu tenho o contrato assinado, devia ter trazido hoje, né? Eu tenho o contrato assinado amarelo, que é certinho como funcionava naquela época. E principalmente no meu bairro, que é um bairro muito tradicional, não tinha restaurantes dentro do iFood. Não tinha. Então o que o iFood fez na época? E eu conto essa história e vai muito de encontro com o que você acabou de falar. O iFood, ele começou a lançar cupons para os clientes de R$10. Então o que aconteceu? Existia uma regra, né, nessa época que era o restaurante ele tinha que ter o mesmo preço, o mesmo valor de dentro da loja. Da loja física. E como todo nós tinha uma consultora, ela ia lá e conferia. Como isso acontecia,
o iFood dando cupom de R$10, o cliente falou, pô, eu vou comprar na mesma pizzaria que eu compro, pagar o mesmo preço e vou comprar com R$10. O iFood literalmente obrigou todos os restaurantes da região a entrarem. Por quê? Porque todo mundo tava perdendo o cliente. E eu sempre falei, é sempre baseado, e isso é até hoje, e não que o iFood não olhe mais para os restaurantes, que eu acho que o iFood olha muito para os restaurantes hoje, muito, muito, muito. Nessa época, sim, eu posso dizer que não olhava. Mas é sempre baseado na experiência do cliente. Então, tudo que eu ensino para os meus alunos, tudo que eu passo para os meus alunos é, olhe a experiência do cliente. Então, determina um padrão, que tipo de experiência você quer levar para o seu cliente. Quando você determina um padrão, um tipo de experiência, um tipo de público, tem o cara que gasta 50 no almoço, tem um cara que gasta 20. Você nunca vai conseguir atingir os dois. Então, é sempre focado. E vai muito de encontro com o que você falou. E é o foco do iFood, sempre vai ser. E não, hoje ele pode ser dividido, até pelo próprio crescimento da plataforma, ter setores cuidando de cada um, mas até poucos anos atrás, era cliente. Eu concordo em 90% com o que você está falando. Nesse momento, a gente precisava gerar demanda. Era um mercado novo. Exatamente. Antes da pandemia, provavelmente vocês deviam conhecer pessoas que falavam assim, não, eu não vou pedir no iFood, nem no eventual. Até hoje. Ou até no telefone. As pessoas ligavam para pedir pizza. Quem ligava para pedir japonês? Muito pouco. Quem ligava para pedir um galeto? Isso o iFood é muito... Pela disseminação do mercado de o delivery ser o que é, a única 100% de responsabilidade do iFood. Porque até 2014 o delivery era pizza. Ponto final. Exatamente. Então, qualquer outro restaurante de outra culinária estava muito distante ainda do delivery. Então, a gente precisava gerar essa demanda, porque a gente acreditava vendo outros países, percebendo como é que ia ser o futuro, a gente acreditava que os 60 milhões de pedidos, pra gente, eles iam chegar. Só que em 5 anos, não de 20 para 21. Eles iam chegar em 2025. A gente não sabia que tinha uma pandemia no meio, ninguém sabia, né? Então, a gente acreditava muito que esse dia ia chegar, só que ele foi mais rápido do que a gente imaginava, como o mercado inteiro teve que correr para se adaptar a ele. E nesse ponto, por ser um restaurante de alto volume, eu tenho que sim dar os parabéns para o iFood. Porque esse crescimento... Para você, dono de delivery. Pega qualquer dono de delivery agora pensar. Se você hoje fizer o dobro de pedidos amanhã, você acorda agora, hoje, o dia que for, você acorda no dia da semana agora e você vai fazer o dobro de pedidos. Você não dá conta. O dono de delivery não dá conta, ele vai se atrapalhar. E o iFood dobrou de tamanho e os problemas foram mínimos. Eu, com um restaurante de alto volume, óbvio que tem problemas, eu até postei nos stories esse dia um problema que eu tava tendo na minha loja. Existem problemas e vão sempre existir, porque é normal, mas o iFood soube lidar muito bem com isso. E no meu restaurante, por exemplo, praticamente 0 problemas e os que teve foi bem solucionado. Então eu acho que foi muita competência do iFood em resolver toda essa situação, porque, cara, você dobra de tamanho. Como que você dobra de tamanho e consegue produzir e levar a mesma experiência para o cliente? Claro. E imagina, lá no momento pré-pandemia, o parceiro, o iFood, fazia todo um esforço para captar esses restaurantes, né? E aí a pessoa ia se convencendo, aprendendo e calmamente ali se adequando ao delivery, né? A trabalhar através de uma plataforma. Na pandemia, entraram várias pessoas que não tinham nenhuma proximidade digital. A pessoa teve que aprender eu tenho na alunos que não marra. sabiam nem mexer no computador. E alguns, com certeza se adaptaram e outros não conseguiram. Outros fecharam. Não só porque, sei lá, acharam difícil, mas porque a própria pandemia atrapalhou, né? Então tem isso também. A gente teve que ter uma construção de comunicação muito mais clara, um beabá ali né, para cada perfil de restaurante. Super complexo.